Olá, estamos aqui mais uma vez para apresentar um episódio do Willa Talks. E é uma alegria, né? Tem alguns encontros, como esse encontro que é agradecido de hoje, né? Que nós vamos trazer para vocês e o que ela vai trazer também, né? Hoje nós estamos aqui com a professora Isabel Cândia Nunes da Cunha, professora universitária, médica veterinária, professora convidada do curso de veterinária. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, doutora Margarida. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho também, né, da minha experiência com homeopatia, o percurso, né, que me trouxe até aqui. É muito bom e muito grata de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Então, vamos aproveitar e começar a perguntar desse percurso. Como que você chegou à homeopatia? Como que a homeopatia chegou até você? Bom, apesar de eu ter tido um longo percurso na academia, né? Então, assim, eu fiz minha graduação, eu fiz um programa de residência, em reprodução animal, eu fiz um mestrado e um doutorado também em reprodução animal, sempre com pequenos animais. Prestei o concurso, entrei aqui, né, na universidade onde eu ministro aulas, onde eu sou professora associada, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui no interior do Rio de Janeiro. E todo o meu percurso dentro da veterinária, sendo que dentro desse percurso eu tive momentos de coordenação de curso, eu tive momentos de coordenação de programa de residência, e eu nunca tinha me deparado com a homeopatia, né? O que por si só já é um ponto de atenção, né? Como que todo esse percurso foi galgado sem eu nunca ter me deparado com homeopatia. Mas isso era uma coisa que me inquietava, né? Eu fazia, meu filho era tratado com homeopatia e eu também me tratava com homeopatia, mas eu desconhecia todo esse mundo, tá? Como agia, os fundamentos. Eu realmente não tive contato com nada disso durante toda essa minha longa carreira, né, de formação. Dentro dessa formação, eu fiz até um pós-doutorado na Alemanha, né? Então, onde talvez eu pudesse ter tido algum contato, né? Já que Hahnemann veio de lá, mas ainda assim, nenhum contato. E aí, foi durante a pandemia, né, que acho que todo mundo parou, né, a gente teve todo mundo uma parada, no tempo, e a gente com atividade de universidade, as atividades foram suspensas, claro, e me veio essa vontade, né? Poxa, eu quero conhecer a homeopatia. É agora que eu vou ter tempo na minha vida para me dedicar e para conhecer esse método. E eu realmente foi um caminho sem volta. Eu acho que talvez para muitos tenha sido dessa forma. Depois que você conhece, depois que você entende, depois que você mergulha e se banha nessa água, fica muito difícil ver, né, a medicina veterinária e até o funcionamento do mundo mesmo, do nosso planeta, de tudo, né, a gente vê com outros olhos. Então, eu cheguei na homeopatia assim, não faz tanto tempo, né? Foi em 2020, e eu tinha um sonho antigo de produzir ovos orgânicos, né? Ovos caipira, ovos orgânicos, produzir um alimento de melhor qualidade. E fez parte dessa minha vontade de conhecer a homeopatia isso, porque a gente, para produzir a proteína animal, né, qualquer proteína animal que seja produzida de forma orgânica, a única forma permitida de tratamento para os animais, né, nesse caso aí, é a homeopatia, o que também é um contraste, porque tanto se fala, né, de um alimento mais saudável, de uma vida mais saudável, e a homeopatia, ela é básica nisso, porque sem ela não vai ter proteína animal certificada, né, orgânica. Então, eu sei que não tem tanto tempo assim como você trouxe, né, de homeopatia, se bem que já tem, sim, são aí quase 6 anos, né? Então, o que que você viveu nesse tempo assim de diferente, né, na sua prática, no seu dia a dia, nas suas pesquisas?
Então, eu posso aqui, né, fazer um depoimento de duas coisas. Que a gente, como professor, ser professor também é uma coisa que é meio sem volta, né? Você não consegue mais fazer nada, você não consegue fazer um doce de leite sem ser ensinando, né? Você vai fazer um doce de leite, você vai ensinar aquela pessoa de uma forma mais assim cuidadosa do que uma outra pessoa. A gente fica com esse vício de ensinar. Então, a primeira coisa que eu acho que eu posso dizer que a gente começa a fazer naturalmente é sensibilizar os alunos perto de mim. Né? Apesar, hoje aqui eu sou professora de reprodução de pequenos animais, né? O setor que eu sou responsável, que eu coordeno aqui na UENF, é o setor de reprodução, obstetrícia e ultrassonografia de animais de companhia. Então, assim, por eu estar numa instituição de ensino, eu preciso ensinar tudo, né? Todas as formas de tratamento, todas as ferramentas disponíveis para o tratamento. Mas eu ter o acesso, eu conhecer a homeopatia, eu pude proporcionar aos meus alunos mais uma ferramenta possível de tratamento. E isso, a homeopatia, ela vai permear em todos os caminhos, em todos os percursos, em todos os ensinamentos. Porque a gente que é professor universitário, como é o nosso sistema aqui, né, que é dedicação exclusiva, então a gente fica aqui na universidade o tempo todo, a gente não ensina só na hora que a gente está na sala de aula, a gente ensina em cada comportamento, a gente ensina em cada padrão, a gente ensina um raciocínio clínico, a gente ensina realmente o aluno a pensar. A gente não ensina, vamos dizer, acho que ensinar, não sei se é ensinar, a gente conduz. Tá? E a partir do momento que essa ferramenta ela é para mim hoje visceral, né? Eu não consigo mais pensar de outra forma que não seja colocando a homeopatia. Então é uma dualidade grande para mim, mas eu coloco essa ferramenta disponível para os meus alunos. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque eu acho bastante complexa a situação do ensino, né? Quando você tem uma ferramenta tão potente, tão importante, né? E quando a gente quando a gente pensa na produção animal, eu não estou falando só de uma importância assim, pelo bem-estar do animal, eu estou falando de uma importância financeira. Eu estou falando de granjas que abrigam mais de 30 mil aves de postura e que essas aves só podem ser tratadas com homeopatia. Então, a gente está falando de produção animal, a gente está falando de produção de alimento, a gente está falando de produção de proteína animal, num país em que a gente está aí no topo de muitos dos produtos de origem animal que podem ser exportados para o mundo. E será que a homeopatia ela está sendo vista dessa forma? Será que ela está sendo vista como a única ferramenta que pode ser utilizada para o tratamento desses rebanhos que depois pretendem ter uma certificação orgânica, né? E aí, agora que a gente tem esse novo acordo, né, entre a União Europeia e Mercosul, a gente sabe que a União Europeia é uma grande consumidora de um alimento orgânico, né? E os nossos veterinários, eles estão preparados para esse mercado? Eles estão preparados para adentrar esse mercado e ter esse conhecimento e saber usar essa ferramenta tão importante que é a homeopatia? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que abrir os olhos, né? Toda a medicina veterinária tem que abrir os olhos e ver que se não, a gente omitir não ensinar isso é uma coisa que realmente pode nos colocar numa posição não muito interessante nessa nova situação aí mundial de proteína de produção, né, de proteína animal.
Interessante no sentido da relevância disso, né, Isabel? Porque Sim, na veterinária, como na medicina, na odonto, né? E mesmo a farmácia nos cursos de graduação dá uma pincelada, mas as outras graduações dessa área da saúde, né, que são prescritores, não tem isso, né? A veterinária, a odonto e a medicina na graduação, né? E eu já falei aqui algumas vezes, né, quando estava com outros colegas e amigos, o quanto eu vejo de diferença na pediatria, né? Então, tem, sim. né, crianças que eu vejo aqui depois de 10 anos, né, que vão ter alguma coisa, alguma intercorrência física ou mental. Até eu tenho alguns pais que, não é mais o pai que me diz assim, doutora, mas a gente vem aqui, daí fica bem, daí como é que a senhora sobrevive? Daí eu digo para eles, mas quantos vocês me encaminharam? É Vocês não isso mesmo. precisaram ouvir, mas quantos vocês me encaminharam? Você viveu isso, né, com seu filho e com você. Com Então, realmente, certeza. Não é assim, acho que essa preocupação é realmente porque vão vir outros pacientes, né? Vão vir outros, isso aí. E assim, então, no primeiro momento, minha primeira inserção na homeopatia é nesse pensar, é nesse olhar dentro de uma situação de ensino, porque eu sou médica veterinária, mas eu sou professora também, né? Então a gente pensa em grade curricular, na profissão, nisso. Isso é um primeiro momento. É claro que eu tentei introduzir, eu introduzo diariamente a homeopatia na reprodução de cães e gatos aqui que eu trabalho, apesar da gente de haver resistência, né? Acho que a resistência para a gente que trabalha com homeopatia, acho que é uma coisa bem natural, né? A gente lida com isso de uma forma bem natural mas com exemplos, né? Então eu já tive vários casos de sucesso, quer dizer, até pessoas de outros setores que não o meu. Professor, ajuda, será que não dá para fazer alguma coisa? Então eu tenho conseguido fazer muitas coisas, né? E lá na minha criação, porque eu consegui, então, comecei a jornada para tentar produzir, né, os ovos caipira, e hoje eu tenho uma pequena propriedade onde eu faço produção de ovos caipiras, e a minha ideia que eles sejam certificados no orgânico, mas mesmo ainda não sendo, todo o tratamento dos meus animais, né, é com homeopatia. E isso eu tenho realmente já uma experiência interessante que a gente está produzindo já há algum tempo só usando homeopatia e todo tipo de problema, desde problemas individuais, né, com aves individualmente que às vezes tem alguma patologia individual. Você vê que só que não é de rebanho, é individual, desde isso até um tratamento de rebanho. Né? Quando você tem um surto de ectoparasita, então as pessoas, não, um ectoparasita não vai conseguir, você tem galpão, você tem 300 aves e você não vai conseguir debelar isso com homeopatia. Vai sim, né? Com homeopatia, com limpeza, com manejo, com tudo junto. Mas se fosse ser usado alopatia, a limpeza, o manejo também teria que ser feito, né? Não tem nenhuma coisa milagrosa. Então, consigo sim, já consegui mais de uma vez debelar surtos de ectoparasitas, né? A gente tem piolhos mastigadores, a gente tem outros que é uns mini carrapatinhos assim, vermelhinhos, e consegui sim mais de uma vez. Então, o que eu posso dizer é que é sim possível, né? Tanto é possível que a legislação só permite com homeopatia, senão não teria um leite orgânico, não teria um queijo orgânico, não teria um ovo orgânico, não teria um bife orgânico, e ele está no mercado, né? Qualquer supermercado, assim, de redes maiores de supermercado que você for agora, vai ter lá proteína animal orgânica. Então, é possível, né? E aqui, voltando naquela fala que eu disse inicialmente, é um contrassenso que assim a pessoa, muitas pessoas, principalmente eu estou no meio acadêmico, então é onde talvez eu confronte mais pessoas que não acreditam em homeopatia. Eu falo, bom, mas não é crença mesmo, não é para se acreditar,
né? Porque não é uma crença, é uma ferramenta de tratamento e que pode e deve ser usada por aquele que acha que aquela ferramenta é uma boa ferramenta. Aquele que não acha, usa outra ferramenta e legal, né? Sem drama, tudo bem, sabe? Mas pessoas que não conhecem, né? Porém, essas mesmas pessoas vão no mercado buscar um queijinho orgânico, né? Não acredita em homeopatia, né? Acredita, como eu já disse, eu acho que não é crença. Então, não acha que é uma boa ferramenta a homeopatia. Porém, vai na gôndolazinha pegar um ovinho orgânico, um queijinho orgânico. Então, assim, eu acho que talvez nós, da homeopatia, talvez devesse ser esse um trabalho importante de marketing a ser feito, né? Falar isso, que o produto orgânico, a proteína animal orgânica, só é possível com homeopatia. Eu digo que a descrença não, a resistência, né, Isabel? É pela falta Hum. de conhecimento, né? As pessoas emitem muitas opiniões, isso é meio até cultural, talvez, entre nós brasileiros. Não conhece e emite opinião. Como é que eu vou emitir uma opinião? Né? Não, É, e algo eu que eu já tive situação da pessoa perguntar: ah, não, não, homeopatia não acredito. Aí eu falei: mas quantos tratamentos com homeopatia você acompanhou? Nenhum. Então, aí, então tá bom. uma escolha sem critério, vamos dizer assim, né? Uma opinião sem ter um Beleza. embasamento, né? Mas não importa. É, Mas vejo que é muito importante isso que você, né, de estar fazendo, de conversar com seus graduandos, vamos dizer assim. E uma coisa que me encantou também é que você faz o processo não do ensino, simplesmente, você faz o processo educativo, né? Isso também faz parte da homeopatia, né? Hahnemann trouxe muito isso, tem, né? com certeza. Você tem isso inato, provavelmente, e também encontrou aí na homeopatia, né, um ecoar, né? E para Sim. praticar junto. E eu acho assim que isso que a pandemia trouxe, né, dessa forma, dessa outra forma de se comunicar, da gente naturalizar essa outra forma de se comunicar, que é o online, isso realmente só eu tenho que agradecer a esse evento que aconteceu, que foi dramático para a população, para todo o planeta, mas ela trouxe essa possibilidade, né? Então, a minha especialização em homeopatia eu fiz online, né? E ainda foi super importante para mim como professora, porque eu tenho absoluta certeza que o sistema online educa igualmente, tanto quanto, ou talvez até melhor do que o presencial. Né? Claro que existem arestas, o presencial tem algumas coisas que a gente tem, o online tem algumas coisas que a gente vai depender do presencial, mas a parte teórica eu aprendi ela durante a pandemia e eu tive, assim, foi muito legal porque eu tive tempo, né? Então a gente que é professor universitário, não é só professor universitário, acho que hoje todo mundo, né? O que a gente não tem é tempo. Então, eu consegui, naquele momento de pandemia, utilizar aquele tempo, né, para mover uma coisa para esse lado positivo, que foi eu aprender essa nova ferramenta e realmente me sentir confortável, né, em utilizá-la. Eu também honro muito o online, né? Como agora, nós estamos agradecidas que estamos aqui juntinhos, né? Com uma distância física grande, geográfica, e também eu vejo isso do ensino, da educação ser possível. E aí eu vejo duas coisas, né, Isabel? Primeiro é a responsabilidade da escola, então se você tem uma responsabilidade, uma vinculação e realmente de estar junto do teu aluno, o, né, o aprendizado acontece, né? Então isso eu vejo que é importante. E social, de uma maneira geral, é de você usar o veículo, né? De como você usa, né? Se é um, Sim. então você tem um mando sobre ele, não ele tem um mando sobre você. O teu carro te leva onde você dita que ele vá.
né? Isso, A gente pode, exatamente. então, acho que essas duas situações, tanto no aprendizado, no ensino, na educação, vamos dizer assim, e o outro da vida, né? Não faz diferença. Nos propicia muitas coisas boas. Sim, muitos encontros, muitas possibilidades boas, e eu acho que para nós homeopatas, nos deu um pertencimento de que não tá, porque assim é muito árido você estar numa unidade, numa instituição de ensino onde só você está falando aquela voz, só tem a sua voz, né? Então é árido que você não tenha pessoas aqui ao seu lado, mas o online ele nos deu essa dimensão porque eu não tenho aqui, mas eu tenho um caso e eu coloco para os meus colegas homeopatas e a gente tem uma rede enorme hoje, muito, muito legal, muito boa, de pessoas muito boas e pessoas muito disponíveis, né? Então a gente consegue, olha, estou com um caso assim e todo mundo se ajuda. Então a gente percebe que não está só, então, não é árido, porque realmente, se não tivesse essa possibilidade online, eu acho que. Porque tem horas que a gente tende a fraquejar, né? Eu tratei um animal meu, uma cadela minha, que fica lá na fazenda, de uma picada de cobra. E é dramático, né? A picada de cobra, porque é muito rápido, é muito violento e você tem que dormir com o animal e você tem que trocar de medicamento, trocar de medicamento, trocar de medicamento, porque são as fases, né? Então, primeiro você tem a mordida, aí você tem o primeiro o envenenamento mesmo, e depois você tem que começar a lidar com os efeitos do veneno no corpo, né? E ajudar esse corpo a eliminar esse veneno que vai destruir todos os tecidos por onde vai passando, mas a gente tem que fazer isso de uma forma, né? E eu tratei ela com homeopatia, em 15 dias eu estava soltando ela na fazenda curada. Então, e todos aqui acompanharam, né? Meus alunos acompanharam. Então, que a gente é muito próximo, vem aqui, pelo amor de Deus, coleta um sangue. E colhia o sangue daquela. Parecia um picolé de groselha. Era um treco ralo, vermelhinho, ralinho, parecia uma aguinha assim, né? Ela ficou. Eu já com essa questão de pesquisa que a gente tem também, né? Eu fui fazendo exames, eu fui fazendo ultrassom, eu fui guardando tudo para fazer, para tentar juntar tudo isso, né, num relato. E então a gente viu, assim, os meus alunos viram. Então foi uma aula presencial, assim, de 10 dias, que eles viram como estava o sangue dela, como ficou fisicamente. Você olhava, era uma coisa, parecia um suco de groselha, né? Perdeu toda a viscosidade, assim, e depois foi retornando. E eles viam que eu estava fazendo era homeopatia. Então, foi um momento assim que foi. E é nesse momento que a gente, que é professor, gosta de ensinar, né? Que aí, olha aqui, né? Não estamos falando de crença, estamos falando aqui da homeopatia acontecendo. Olha aqui. Só que naquela hora, né, doutora Margarida, era eu, meu animal, e eu tendo que bancar sozinha aquela aposta. Assim, é isso aqui, eu vou fazer isso e eu tenho certeza que isso vai dar certo. E ter os colegas online nesse momento foi super importante, super importante. Sou muito grata. Doutor Nilson, nossa, me ajudou muito, né? Toda a equipe dele também, todos os ex-alunos. Então, a gente faz uma troca muito interessante. E o online, acho que trouxe essa dimensão para a homeopatia que talvez fosse mais difícil antes, né? Você sozinho, pressionado a tomar decisões com 85 alopatas ao seu redor e ninguém, só você sozinho ali na sala falando da homeopatia, o seu animal morrendo e você seguir firme. Então, acho que é muito legal, muito gratificante. E ainda aí tinha ainda o teu emocional junto, né? Tinha
É toda a É. competência sua como profissional em volta com os colegas dando apoio, mas também tinha a Isabel aí batendo no coração. Nossa, a segunda noite dela, que eu vi aquele sintoma que ar frio, respirando ar frio, né? É, gente, parecia que o nariz dela parecia uma geladeira aberta. Saía o ar gelado, 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 gelado. Eu falei, Jesus, não vai chegar no outro dia. Mas persisti, repertorizei e persisti e foi. Graças a Deus. Parabéns, parabéns e para com a tua cadela alegre, Tá né? ótimo, com certeza. Que mais você, né, gostaria de trazer para nós essa tua, seja da produção, você falou também dos vegetais, né, que também tem. Isso. Então, a gente, na verdade, eu fiz um curso de homeopatia no ecossistema, né? No sistema agrícola, agroecológico. Agora me fugiu exatamente o nome da formação, mas é a utilização da homeopatia no tratamento de plantas e é riquíssimo, é super difícil, né? Porque todo o repertório você tem toda uma adaptação do repertório às partes constituintes das plantas, mas o resultado, doutora Margarida, é impressionante. Eu fiz, claro que assim, para mim, eu fiz o curso porque eu queria saber como é que era. Adorei o curso, eu fiz uma formação mesmo, né? Foi de mais de um ano. É uma formação em homeopatia no agrossistema. Mas como eu não sou agrônoma, né? Então você tem toda a parte de fisiologia vegetal que eu tive bastante dificuldade de acompanhar pela minha falha no conhecimento de fisiologia vegetal, né? Então, mas eu acho assim espetacular. Eu tinha colegas que estavam manejando grandes plantações de soja com homeopatia e olha, assim o resultado espetacular, né? Toda a parte de vegetais, ela é absolutamente possível de ser tratado, de ser manejado, de ser contornado e de ser até, eu me lembro que teve aulas assim ali no sul, onde você tem geadas, né? Então tinha até, sabe, hoje em dia, as condições climáticas, a gente tem uma possibilidade bem interessante de prever, né? Predizer, né? O que vai acontecer. Então, assim, até de preparar uma lavoura inteira para uma geada que a gente sabe que está vindo, sabe? Então, fazer um tratamento com homeopatia, pulverizar a homeopatia para que as plantas, para que elas estejam despertas. Então, você vai fazendo homeopatia de uma forma diferente do que a gente faz em organismos animais, né? Mas, assim, é como se fosse alertando a planta: olha, vai vir uma escassez, né? Olha, vai vir uma seca. Então, eles utilizam também a homeopatia nesse sentido, né? Para fazer um preparo para dar resiliência àquela planta para aquele momento que vai vir a seca, que vai vir a geada. Mas olha, são possibilidades incríveis, mesmo que a gente tem dentro da agronomia. Além do desconhecimento da homeopatia, também tem o desconhecimento, né, em todos os seres vivos, vamos dizer assim, né, Isabel? E aqui em Santa Catarina nós temos em Lages, né, a agromeopatia, o professor que é da IPAGRE, a professora da UDESC, que é a nossa faculdade estadual, a Mária Peruboff, com um trabalho fantástico, né? E aqui tem isso que você trouxe da geada, da neve. Então, é como se fosse uma epidemia, né, que fosse vir, né? Uhum. Você trata como, né, como a gente nos animais, né? Humanos e não Sim, humanos, a gente faz a prevenção, como no caso da pandemia, né?
Isso. uma epidemia, a dengue, a febre amarela, que isso também a homeopatia é reconhecida bastante aí há bastante tempo. Mas uma coisa que é muito, vamos dizer, muito original, vamos dizer assim, muito única, é a possibilidade de, com as epidemias acidentais, né, desse mundo, né, que tem aí como uma geada, como uma seca, você poder já prevenir, fazer Hum, prevenção, né, para que a isso. vegetação seja protegida, né? Então, Sim, é, e aquela planta ela consegue sobreviver. E tem vários experimentos muito interessantes que eles colocam as plantas com a raiz em vasos separados. Então, uma planta tem uma raiz num vasinho e no outro vasinho, e a outra planta tem nesse vasinho e no outro vasinho. E uma planta avisa para a outra. Uma planta passa a informação para outra. É uma coisa absolutamente surpreendente como a gente, como essa sutileza da natureza, né? Que se a gente for pensar, se a gente olhar com olhos mais, né, assim, mais puros, vamos dizer assim, tá tudo na nossa frente, né? A natureza ela se avisa, uma planta avisa a outra, né? A floresta, por isso que é um problema você não ter a floresta, porque aí a rede do WhatsApp deles foi cortada, entendeu? O WhatsApp deles era uma planta pertinho da outra, falando com a outra. Aí tirou a planta, pôs a outra planta lá longe, caiu a conexão da internet deles, né? Então, elas não se avisam. Mas é muito, muito legal. E a homeopatia, ela entra nisso, sabe? Porque nessa medicina de informação. Eles lá chamam de informação, que a homeopatia seria uma planta informando, ou um medicamento, né, um composto informando a planta sobre uma determinada patologia ou ameaça, ou uma seca, alguma coisa assim. sim. E Hahnemann trouxe a respeito do contágio miasmático, né? Que tem essas psoras, as doenças crônicas verdadeiras. A gente pode Sim, conversar em outro momento, né? Eu já trouxe um pouquinho disso em outras conversas, mas que é 90% das doenças, né? Mesmo em nós humanos, que são por impregnações e não contágios de organismos, vamos dizer assim, não palpáveis, né? Não é. que estão aí, que são as grandes doenças e que também esse desequilíbrio aí, né, baixa a imunidade e deixa terreno que é predisposto, fica suscetível, né, ao contágio. Então, isso é muito, a ciência trazendo isso, e o WhatsApp deles era bem perfeito, deles era, não, Era é muito a perfeito. gente que atrapalhou o WhatsApp delas, das árvores. Nós podemos ir lá buscar um pouquinho, né? Ah, Isabel, muito bom tudo isso. Eu acho que daria algumas horas de conversa, mas nós vamos continuar. Mas o que que você diria, né, para o seu graduando, para um graduando da veterinária de qualquer escola, né, e para o seu colega, né, veterinário? Eu acho que a gente tem que pensar a homeopatia não só como uma ferramenta de tratamento, ela é uma ferramenta de tratamento. Eu acho que as pessoas elas precisam conhecer, né, dar oportunidade da homeopatia ser apresentada, né, vamos dizer assim, de uma forma de peito aberto, né? Então, conhecer, ser apresentada essa ferramenta e daí então decidir se quer ou não utilizar, né? Mas além disso, eu diria para o meu colega que eu não vejo outra forma de sustentação desse planeta a não ser a gente fazendo produção de alimentos de uma forma mais consciente, né? E mais limpa. E a homeopatia, ela está absolutamente ligada a esse contexto, né? Não há nenhuma outra forma de se produzir esse alimento mais limpo, com menos poluentes, a não ser, né, essa forma orgânica de produção, e ela está atrelada à homeopatia, que ela vai ser a única forma disponível para tratar esses animais, caso eles necessitem.
Então, eu diria, não só para pessoa que quer ser homeopata dos animais, assim, de um pet, mas também para aquele que está pensando em trabalhar com proteína animal, com produção animal, com produção em larga escala, né, de proteína animal de qualidade. Eu acho que é um mercado absolutamente aberto e promissor que, principalmente agora, com esse acordo aí com a União Europeia, ele talvez esteja mais aberto. Então, o que eu diria para o meu colega é parar com essa besteira de não acredito. Né? Não, não precisa acreditar, é uma ferramenta, e como a maioria das ferramentas, se ela for utilizada na hora certa, da maneira certa, com conhecimento, ela vai funcionar. Muito obrigada, Isabel, né? Uma riqueza ter você aqui, ter você aí atuando, né? Com essa maneira, dessa forma, né? Com sabedoria e coerência, né? Dentro do conhecimento. Muito obrigada, né? Eu que agradeço, agradeço imensamente ter tido a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, né, com a doutora Margarida, que ainda não conheço pessoalmente, mas se Deus quiser, em breve nos conheceremos no WhatsApp da Floresta, né? Não agora no WhatsApp dos homens, no da Floresta, que é bem pertinho. Tem isso, mas vai ser uma alegria também poder estar mais perto, né? Também sentir o cheiro e o toque faz diferença isso também. Nós honramos isso também, né, Isabel? Como honramos online, Também, com certeza. Isso né? aí. Então, estamos Obrigada. finalizando mais um episódio do Ila Talks, né? Esperamos que tenha sido também para você rico, como tem sido para nós, né? E convidamos vocês a assistirem os episódios anteriores e os que vão vir no canal do Ila Talks, né? Do YouTube. Muito obrigada pela sua presença e um abraço fraterno.